Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então eu vou partilhar a Escola da Divina Vontade, o estudo meditativo 59, parte 1, do volume 30 ao 36. O trecho foi do volume 32, 12. E esse trecho foi incrível, Importante demais a gente entender o grande mal da vontade humana que Jesus mostrou assim. Que ele mostra, ele faz a gente conhecer a vontade humana, o grande mal da vontade humana, até o precipício que a alma pode se colocar vivendo na vontade humana. Ele fala, a palavra inferno vivente. Então ele dá a gente conhecer o mal que é viver na vontade humana. E também aonde a alma pode chegar vivendo na vontade divina. Nossa, é muito importante entender isso, Porque, como foi falado, Com esse trecho, Jesus deixa bem claro pra gente que não tem nenhum problema, não tem... que a gente que é Ele mesmo que conduz a gente a ver coisas que as pessoas fazem, Tipo, na vontade humana. Que não tem nada de errado a gente fazer isso. A gente vê notícias, Notícias de várias coisas que estão acontecendo. E é Jesus mostrando o mal da vontade humana. E é uma porta que se fecha. O conhecer os males da vontade humana é uma porta que fecha para a gente não querer de jeito nenhum viver na vontade humana. São portas que se fecham. Como se fosse, ele falou guarda, É um guarda muito incrível, É um guarda pra gente fechar todas as portas e não querer viver na vontade humana de jeito nenhum, pra gente entender a gravidade que é viver na vontade humana, o quanto que é grave. Porque a gente pode ficar achando que não é nada, não tem problema nenhum. Fazer só, não precisa tanto, Tipo assim, se a gente não conhecer o grande mal que é viver na vontade humana, se ele não mostrar realmente, se Deus não nos dá a conhecer, se a gente não quer conhecer isso, eu só quero ler o livro do céu e ficar vendo as coisas boas, só assim, o quanto que é bom viver na vontade divina. E aí eu não vou, eu vou fugir de notícias ruins, vou fugir de ver alguma coisa que não é
tipo assim, de Deus, né? Não quero nem saber de notícia de violência, de nada disso. Vou ignorar tudo isso. A gente tem que entender o mal da vontade humana. É isso que ele falou, né? É um guarda pra gente não querer nunca fazer a nossa vontade. Nunca, nunca, nunca. Entender o mal que é um inferno vivente. É viver um inferno na terra. E aí foi dado o exemplo, né? O que é um exemplo de um inferno vivente? Aí foi colocado na escola aquele podcast, né? Uma parte lá do podcast do Daniel Pax e o Vitor Fontana na inteligência limitada e mostrando o pensamento, né, de uma alma totalmente nas trevas do humano, da vontade humana, nas trevas, assim, meu Deus, a gente enxerga, meu Deus, o que a vontade humana é trevas, como que a pessoa pensa e o Daniel, né, falando, ele totalmente apegado com a terra, ele mostrando, né, o pensamento dele falando, que ele fala de Jesus, é uma coisa assim terrível, totalmente na ignorância, nas trevas, mas, meu Deus. E não quer dizer, né, como ele falando, né, o Daniel falando que várias pessoas agora ficam analisando o que ele falou e condenando ele ao inferno, né. Aqui não, a gente não tá falando que ele tá condenado, essas coisas não. Mas a gente vê que ele tá, o inferno vivente é viver na vontade humana, é sem Deus. O inferno é viver sem Deus, sem a comunicação com Deus, a alma longe de Deus. Então ele tá vivendo um inferno, totalmente em oposição à vontade de Deus. E então não tem nenhum. Quando a gente vê a vontade humana, é Jesus que mostra, né, os males, ele mesmo mostra pra gente os males da vontade humana. Ele falou claramente nesse trecho, né? A Luísa ela tava se debatendo entre a beleza, a potência, o valor, prerrogativas inumeráveis da divina vontade. Ela estava pensando no quanto é maravilhoso viver na vontade divina, o valor dela, a potência, a beleza. E também se debatendo entre os precipícios, fealdades e males do querer humano. Então Jesus levava ela muito a contemplar os precipícios, fealdades, males do querer humano. Ele mostrava o estado das almas, o estado do mundo. Mostrava para ela, igual ele faz com a gente vê na internet. E ela ficava muito, assim, espantada, né? E se todos pudessem ver, estariam dispostos a perder a vida antes de fazer a própria vontade. Então, Deus mostra mesmo pra gente não querer nunca fazer a nossa vontade, entender a gravidade de viver, quanto é precipício, um inferno vivente, pra gente não querer. E isso aí é uma porta, um guarda que fecha pra gente não querer. E quando a gente fala, então, desse mal, é para as pessoas também receber esse conhecimento e não querer viver na vontade humana. Quando a gente vai falar da vontade divina, fazer ela ser conhecida, e só falar assim, e não falar do quanto que é grave viver na vontade humana, a pessoa não vai entender. Ela também tem que, quando a gente fala, né, da vontade divina, da santidade divina, não pode excluir essa parte de falar dos males do querer humano. Porque a pessoa tem que ter os guardas, né? Você tem que falar disso, tem que falar dessa parte também, faz isso ser conhecido. Porque tanto quanto para você vai ser a porta, o guarda que vai fechar para você não querer nunca fazer sua vontade, as pessoas também têm que saber disso.
Tanto que a Luísa escreveu e a gente recebe esse conhecimento através dela. E aí Jesus falou para ela, é necessário que eu te faça conhecer até onde se pode chegar, tendo por vida a divina vontade, e em que abismo se precipita quem se faz dominar pelo próprio querer. É ele mesmo, então foi incrível, né? Ele falar isso, confirmando, a gente vive assim, né? A gente vive muito isso. A gente vive muito isso, vendo em que abismo se precipita quem se faz dominar pelo próprio querer, né? Então, cada mal que te faz conhecer dele é uma porta que te faz fechar a vontade humana e um guarda que te dou, a fim de que se tu quiser entrar de novo e descer no precipício do querer humano, a guarda te impeça de passar e mantenha a porta fechada. Então, a gente entende que o mal, que as trevas, o mal, é porque a vontade humana, porque a pessoa não se deixa dominar pelo querer divino, ela vive na vontade humana. E aquele comportamento, aquele mal é por causa disso. E aí você tem essa informação na alma bem clara, assim, é a vontade humana. Ela que é a chave do inferno. A gente fala muito disso, né? Jesus fala muito pra gente sobre isso. A vontade humana que é a chave do inferno. E aí você não quer nunca fazer sua vontade. É uma chave. Abre uma porta para você descer no mais profundo abismo. É uma chave. Então, por mais que seja um ato pequeno, faz a gente ficar muito atento a nunca querer fazer a nossa vontade. Faz a gente ficar atento, vigilante, constante, para nunca querer fazer a nossa vontade nas mais pequenas coisas. Não é assim, porque se a gente pensa assim, não tem tanta importância de vez em quando eu fazer minha vontade. Se Jesus não dá a conhecer o mal que é a chave do inferno. A chave, basta abrir. E tem uma escada que é um precipício. Então, esse trecho assim traz pra gente até uma imagem assim, né? É uma porta. É uma porta. A vontade humana é a chave que abre essa porta. E quando você abre essa porta, tem um precipício, uma escada que te leva ao inferno. Então, pode ser um ato. Pode ser um ato. Uma coisa que você sabe exatamente que Deus não quer. E você faz. E você continua fazendo. E você faz e faz de novo. Você abriu a porta. Você abriu a porta. E essa porta leva ao inferno. O inferno, não pensa assim, a pessoa pode pensar, o inferno, mas é depois da morte. Não, é um inferno vivente. É vida de inferno. Vida de inferno, já na terra. Então, Jesus leva a gente a essa compreensão, a viver dessa forma. Então, você não quer nunca fazer sua vontade. Nunca. Em nenhum momento. Nada, e nada fica assim, isso aqui não tem importância. Tudo é importante, tudo tem, é o tempo todo vigiando. Você não quer nunca, 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 nunca. E ao mesmo tempo, né, como foi falado, a gente falar, aí ele falou, o conhecimento sobre, cada mal que te faz conhecer dele é uma porta que te faz fechar, a fim de que tu não queira descer no precipício do querer humano. Então, assim como ele falou, como é um precipício viver no querer humano, ele nos leva a conhecer o bem que é viver na vontade divina. Aonde a alma pode chegar vivendo na vontade divina.
A vontade mantém suas portas, suas escadas para descer no abismo dos males. É um precipício que te leva. Você abre uma porta e desce uma escada para chegar no inferno. Assim também, esse conhecimento sobre a vontade divina é uma porta para te fazer subir a Deus, ao céu, a viver já aqui na terra um paraíso. E então não tem nenhum problema também falar sobre evolução, falar sobre que a gente que a gente está no processo para cada vez mais alcançar a vontade divina, essa santidade, crescer nessa santidade, aprofundar mais nessa santidade. Então também não tem nenhum problema falar isso. Que Jesus fala muito sobre isso com a gente, né? De de progredir, de avançar no caminho, de mergulhar mais profundo. Sempre fala isso, né? Da gente evoluir, da gente estar ficando mais, da gente ficar mais atento, da gente entender mais ainda, intensificar, né? Progredir, como se fosse assim, avançar no caminho. Ele fala muito sobre isso com a gente, então tá aqui confirmando. É uma porta, e aí falou do conhecimento, meu Deus. Cada conhecimento é uma porta que se abre. E nessa porta, aí é muito interessante, né, que ele falou, quando ele fala da vontade humana, dos males de quem vive no querer humano, é uma porta e é um guarda. Então nessa porta tem um guarda para falar que é você mesmo que fala, aqui eu não quero ir, tá fechada essa porta, eu não quero passar. Você mesmo, por causa do que a gente continua livre, a gente é livre. Não é um guarda que te obriga a não abrir essa porta, como se fosse assim uma coisa que é Deus te obrigando. Não. É pelo conhecer. O conhecer, você conhece e você mesmo não quer. É você mesmo que não quer. Aqui eu não quero passar. Então é um guarda que foi colocado. É um conhecimento que faz você mesmo, a sua vontade, não querer ir. E aí nas portas, agora o conhecimento sobre a vontade divina, ele coloca um anjo na porta para fazer você entrar e te levar a conhecer esse bem e você viver nesse bem, nesse caminho e subir mais ainda para Deus. Ele coloca um anjo na porta, um guarda na porta. O conhecimento do querer humano é um guarda lá que não te faz não para você não passar, não querer. E os conhecimentos sobre a vontade divina, ele coloca um anjo para te conduzir, para você entender aquela verdade e viver aquela verdade. Não é só conhecer, né? É viver essa verdade. E aí forma um paraíso vivente, é totalmente o oposto, né? É um paraíso vivente. É um caminho que se põe diante de ti, que tu deves percorrer para possuir com os fatos o que conheceste. Então, possuir com os fatos. Ser uma coisa assim concreta, que você vai levar para sua vida, que você vai conhecer, que vai te instruir. Os conhecimentos da vontade divina instrui a vontade humana, ele falou isso, né, nesse trecho. Os conhecimentos sobre a vontade divina instruem a vontade humana, instruem a vontade humana, como que ela deve agir, o que a gente tem que fazer, o que pensar em cada situação, o que decidir em cada situação que se coloca diante da sua vida. E aí falou, né, sobre a importância do conhecimento. Aí ele deixou aqui muito claro, assim, bem claro mesmo, da importância de conhecer o livro do céu. Olha só, gente, é muito incrível, Jesus é muito incrível, né? Como ele confirma muito isso, que não tem outro jeito, não tem. Se alguém falar pra você, se alguém falar pra você que tem outro meio para viver na vontade divina, não tem. Que tem outra forma de viver na vontade divina sem conhecer o livro do céu, não tem outra forma.
E é complicado, né? Porque o próprio Daniel Kona escreveu um livro e falou que recursos para viver na vontade divina, mas foi coisas totalmente regras, práticas devocionais, regras, e aí, mas se você ler o livro do céu, Jesus deixa bem claro que é o conhecimento. Ele fala que, ó, o grande bem, falando o grande bem dos tantos conhecimentos que eu te manifestei, o grande bem dos tantos, são tantas portas que te facilitam a entrada em seu reino. E em cada porta pôs um anjo guardião, a fim de que te dê a mão e te conduza segura nas regiões da divina vontade. Cada conhecimento é um convite e uma força divina que te cede e faz você sentir a necessidade extrema, a necessidade absoluta de viver da vontade divina. É o conhecimento que faz isso na nossa alma. Ao viver na vontade divina, o sacrifício da vontade humana, a vontade humana ceder todos os direitos opostos à vontade divina, não é fácil. Não é simples, não é uma coisa assim, digamos assim, não é fácil, é um processo que a gente vai ter uma purificação muito forte. De não querer nunca fazer a nossa vontade, só a de Deus. A gente não pode pensar que é uma coisa assim, não é só práticas externas, é só seguir os 10 mandamentos, também, mas não é só isso. É em tudo querer só o que Deus quer. Deus quer, eu quero. Deus não quer, eu não quero. Então é muito sério. Então não é só basear assim, eu vou só então fazer as orações que tem que fazer. Eu mesmo, da minha cabeça, vou pensar, eu tenho para viver na vontade divina, eu fazer essas e essas orações, fazer jejum. Não é só você vai viver da sua própria cabeça. Jesus deixou muito claro no livro do céu que é o conhecimento dessas verdades que ele manifestou para Luísa. Não tem como a pessoa pensar assim, às vezes a gente pensa, mas as pessoas não gostam de ler, né? Não gostam de ler, então vamos falar que não precisa, vamos dar um jeitinho de fazer as pessoas viver na vontade divina, mas não ter que ler o livro do céu. Não adianta a gente querer arrumar outro jeito. A gente tem que fazer o que Deus fala, é o que Deus quer, é o jeito dele, não nosso. Não adianta a gente querer facilitar, tipo assim, né? Facilitar, porque você pensa assim, eu quero que todo mundo viva na divina vontade, eu quero muito, Senhor, mas aí você fica fazendo um raciocínio lógico, humano. Eu quero muito fazer que as pessoas, eu li o livro todo, eu quero muito que todo mundo viva, então vou dar uma dica para a pessoa, para ela também viver, mas eu sei que as pessoas não vão querer conhecer, não vão querer ler o livro do céu inteiro, e às vezes não vão entender, então eu vou falar de um jeito para as pessoas virem viver na divina vontade, mas sem ter que ler o livro do céu. Cara, pelo amor de Deus, não existe isso não, gente. É o que tá no livro do céu e ponto. É o que Jesus falou, a gente não pode omitir nada do que ele falou. Quando a gente vai falar da divina vontade, dessa santidade, a gente não pode omitir o que Jesus falou, né? E ficar falando e não dar a devida importância do conhecer o livro do céu. Ele falou a palavra que é necessário conhecer nesse trecho aqui. Então a gente tem que divulgar sem omitir o que Jesus falou. Cada conhecimento é um convite, uma força que te cede. Como que a pessoa vai ter força para sempre sacrificar a vontade dela se ela não tem
o conhecimento do quão maravilhoso é viver na vontade divina. Se a gente não tem o conhecimento, se a gente não tem o conhecimento de que a vontade humana é a chave do inferno, que ela abre uma porta para você descer num precipício que vai te levar a um inferno vivente, e você não tem o conhecimento para saber que a vontade divina é um paraíso na terra, como que você vai ter força para fazer? Você não vai dar importância. Ah, não é tão importante assim. É mais uma devoção. Você vai colocar essa santidade no nível das outras santidades. Você não vai, a pessoa não vai ter força para fazer esse sacrifício, para fazer o sacrifício do sacrifício que Jesus fala que é o martírio dos martírios, se ela não tem, se ela não conhece o valor. Se ela não conhece o valor que é viver na vontade divina, o valor de viver essa santidade. E ela não conhece o mal que é viver na vontade humana, ela não vai fazer esse sacrifício. É uma coisa assim que não tem tanto valor, não tem tanta importância, então eu não preciso fazer. Então, assim, é muito sério, né, a gente falar isso, que não passar essa informação de que conhecer o livro do céu é de extrema importância, que é necessário para viver na santidade divina, o conhecimento. Ó, ele falou que é uma força divina que cede a alma para ela viver na vontade divina. Faz sentir a necessidade extrema, a necessidade absoluta de viver da vontade divina. Isso quem dá é o conhecimento. Cada conhecimento que Jesus falou é um convite que te faz sentir a necessidade extrema de viver na vontade divina. Se não tem esse conhecimento, então a pessoa vai falar, não é tão necessário. Não é tão necessário. É a mesma coisa de viver na graça de Deus. É a mesma coisa de, sabe, vai colocar assim, é a mesma coisa. Já é o que eu já até vivo. Nossa, eu já até vivo na vontade divina. Porque eu vou à missa todo dia, porque eu rezo todo dia. Então eu descobri que eu sou uma filha da divina vontade. Eu já converso com Deus, Deus fala comigo, eu vivo conversando com Ele. Aí a pessoa vai ler e vai falar assim, eu já vivo no mais alto grau de santidade divina. Nossa, gente, vai muito complicado, né? Muito complicado. Não ler o livro do céu. Não ter esse conhecimento. A pessoa vai falar, não preciso não, eu já sei disso. Eu já sei, não preciso. Eu já até vi, eu já sei. Muito complicado. O conhecimento que faz ter a necessidade, faz a gente sentir uma necessidade absoluta de viver da vontade divina, de fazer esse sacrifício. É o martírio dos martírios, não dar vida a um ato de vontade humana. A vontade divina, conforme se faz conhecer, te estende os braços para te tomar e te conduz entre eles naquele mesmo conhecimento que te manifestou. Modela a tua alma, a vontade divina é que modela a nossa alma, que os bens que seu conhecimento possui e tornando-se condutora, mais que uma mãe está de guarda para ver quando sua filha absorveu a última gota do bem que lhe fez conhecer, para lhe abrir de novo o seio. Então, é de gota em gota, é de conhecimento em conhecimento. Deus, ele vai manifestando os conhecimentos à medida que você já absorveu aquele que ele te deu. Então, é um processo de conhecer. Os conhecimentos da vontade divina instruem o querer humano. Instrui o querer humano. Então, que a gente vive, na santidade divina, a gente vive sendo instruído por Deus. Instrui o querer humano. Então, não é, se você não lê o livro do céu, não tiver esses conhecimentos, você vai ser instruído por quem? Por sua própria razão, por sua própria maneira de pensar, por seu próprio jeito de pensar, ou pelo jeito de pensar de outras pessoas. Não vai ser Deus te instruindo a cada instante no que fazer, a cada instante.
Você vai viver por sua própria consciência. O conhecimento sobre minha divina vontade, ele deixou bem claro, instruem o querer humano. E este querer humano adquire ciência e razão, pelo que entende que não é só justiça fazê-la reinar e dominar como vida primária em sua alma, senão é um bem sumo que recebe. Honra e grande glória que este querer santo, com domínio, chegue a dar-lhe o estado de realeza divina. Então, se não tivesse instrução, não tem jeito. Não tem como dar um jeitinho de não ler o livro do céu. Se a pessoa vai pelo próprio conhecimento, sem ler o livro do céu, ela vai agir de acordo com o que ela acha. E aí, como foi falado na escola, a pessoa pode pensar assim, santidade divina é eu viver, é eu rezar todos os dias em tais e tais horários, é fazer jejum, por exemplo, né? Aí a pessoa pensa, é fazer jejum todo dia. E aí chega uma pessoa e te oferece chega assim na sua mão com um bolo de aniversário, sei lá, doce, sei lá o quê. Aí a pessoa pensa, a santidade divina é fazer jejum. Então, chegou essa pessoa aqui, com todo o amor do mundo, me trouxe uma comida. É o demônio. Aí você vai ver, é o demônio que trouxe. Aí você vai ficar falando com Jesus. Jesus, olha, o demônio me tentando para eu não viver na sua vontade, para eu não fazer sua vontade. Sua vontade é que eu não coma. E aí tá chegando essa pessoa aqui sendo um instrumento das trevas para me fazer cair na tentação e sair da vontade divina. A pessoa tá vendo tudo no humano, tudo totalmente desconectado, né? A pessoa às vezes é um instrumento de Deus que é Deus que quis que você comesse aquela. Às vezes aquela pessoa vem, eu não sei, para Deus trouxe assim, né? Tocou no coração dela para ela levar alguma coisa para você, porque sei lá, Deus queria falar alguma coisa para a pessoa, ou queria te falar alguma coisa, não sei. Mas aí a pessoa, como ela fecha a mente dela é fechada. A mente dela fica fechada assim, viver na vontade divina e fazer jejum. Ela não vê mais nada, só vê isso, gente. A cabeça fecha. Você não vê um palmo na sua frente. Só vê assim, fazer jejum. E você não vê mais nada, vê só o demônio. É o demônio que veio me trazer esse bolo e fecha todas as portas para a vontade divina. E fica totalmente fechada a sua cabeça nessa regra. Nossa, é muito complicado. Então é o que foi falado, né? A mensagem assim, nessa escola. A importância, não, que Jesus, ele mostra os males do querer humano para a gente fechar as portas e não querer viver na vontade humana de jeito nenhum. É um guarda, esse conhecimento sobre os males do querer humano que Jesus fala pra gente, que é a chave do inferno, e tudo que ele fala é pra gente nunca querer fazer nossa vontade e não querer abrir essa porta de jeito nenhum. Porque a gente sabe muito bem o que tem lá. É uma escada que desce para o inferno, inferno vivente, inferno já na terra. E o bem que é, o valor de conhecer a vontade divina, que ele também dá a conhecer onde a alma chega vivendo na vontade divina e, e a importância do conhecimento, do livro do céu, dessas verdades que Jesus manifestou para Luísa. A importância disso, o valor de conhecer, como é necessário conhecer tudo que Jesus manifestou para Luísa. Tudo que Jesus manifestou no livro do céu. Conhecer tudo. Cada conhecimento é uma porta que te leva, que tem um anjo na porta para te fazer compreender e você viver aquela verdade. E ele vai te dando mais conhecimento, mais conhecimento, mais conhecimento. Ele falou que os conhecimentos são tão necessários. É Deus falando, é Jesus falando. Ele que vai, que ele que mostra o caminho de como viver na santidade divina. É ele que fala. E ele fala, os conhecimentos sobre a divina vontade são
tão necessários que servem para dissecar os humores ruins e os substituem com os humores santos. Não tem como, então, não tem como viver na santidade divina sem conhecer essas verdades do Fiat, o livro do céu. São tão necessários. Disseca os humores ruins e substitui com os humores santos. Esses conhecimentos são como sóis que lançam dardos ao querer humano. Olha só, gente, lhe comunicam sua vida, sua santidade e o desejo ardente de possuir o bem que conhece. Então, como que vai acontecer a santidade divina se não tiver o sol desses conhecimentos brilhando na nossa alma? É esse sol que comunica a vida da divina vontade, a santidade. Olha só o que ele falou aqui. Esse sol que comunica a vida, que comunica a sua vida. Os conhecimentos sobre a divina vontade é que comunica a vida da divina vontade, sua santidade, a santidade divina. E o desejo ardente de possuir o bem que conhece é o conhecimento que faz isso. Então, falar que viver na vontade divina tem outro jeito, não acreditem. Não tem outro jeito. Sem conhecer o livro do céu, não tem outro jeito. Não acreditem nisso. A gente tem que ficar com o que Jesus falou. Se alguém falar que tem outro jeito, que tem outro caminho, que é só fazer uma regrinha e seguir aquela regrinha, não é. Jesus deixou bem claro aqui, né? Comunica o desejo ardente de possuir um bem, esse bem que comunica a vida, que comunica a santidade, é o conhecimento. São tão necessários. Então, se convença, né? Por isso que a gente estuda tanto. Que todo dia a gente lê o livro do céu. Medita o livro do céu, lê o livro do céu. Porque é esse o caminho para Deus comunicar a vida dele. É esse o caminho. Gente, toda vez no livro do céu, quase todo trecho ele fala, fique atenta para escutar. Fique atenta. Olha o que ele falou no final desse trecho. Por isso, seja atenta a escutar suas lições e corresponde a um bem tão grande. Então, a gente tem que estar atenta. Escutar as lições, conhecer. Não tem outro jeito. E é maravilhoso conhecer o livro do céu. Meu Deus, realmente a gente sente esse sol que é o que, como se fosse assim, que a gente sente essa vida, né? A gente sente essa vida conhecendo o livro do céu. Contemplando essas verdades, a gente sente esse paraíso vivente, a gente vive esse paraíso vivente, esse paraíso aqui na Terra, por causa desses conhecimentos, que é através deles que Deus comunica sua santidade, sua vida, e a gente tem esse desejo ardente de possuir esse bem que conhece. Deus criou a nossa alma com inteligência, memória e vontade. Não foi à toa, né? Como que a gente vai... o processo de conhecimento passa pela nossa inteligência. A inteligência foi Deus que criou a nossa alma com inteligência, como se a gente é para usar, né? É para usar essa potência e guardar tudo na memória. Aí a nossa vontade só quer o que a nossa inteligência está contemplando. É para usar essas potências, sentidos não, essas potências. Porque se eu ficar só pegar uma regrinha lá, uma listinha de coisas para ver na divina vontade, e eu vou estar usando minha inteligência? Vou estar usando essa potência da minha alma de conhecer, da inteligência? Se eu não leio, se eu não estudo, se eu não conheço, eu não vou contemplar essas verdades, eu vou deixar inativa essa potência da minha alma, a inteligência.
para conhecer, compreender as coisas de Deus, da vontade de Deus. Então é muito sério, né? A gente omite isso e falar que não precisa. Não dá a devida importância a esse conhecimento, a esse processo de conhecer essas verdades. Então é isso. Então, assim, não é que a gente vive na vontade divina, não, que a gente não pode rezar, não pode ir à missa, não é nada disso, não é isso não é isso que Deus está falando. Mas a gente não pode pensar que viver na vontade divina é isso. Que se eu vou à missa todo dia, que se eu rezo o rosário todo dia, que se eu faço jejum, se eu assisto a canção nova o dia inteiro, eu tô na divina vontade. É isso que Deus quer. Não pode ser com a nossa cabeça, com a nossa concepção. Não pode ser do jeito que a gente pensa, porque a pessoa, se ela não lê o livro do céu, não tiver esse conhecimento, ela vai falar: eu tenho certeza que viver na divina vontade é eu fazer isso, é eu rezar o dia inteiro. Então é isso que é viver na divina vontade, eu vou rezar o dia inteiro. Então eu nem vou até parar de fazer algumas coisas, tipo assim, não vou trabalhar mais fora de casa não, porque eu tenho que rezar o dia inteiro, porque é isso que é viver na divina vontade, eu quero viver na divina vontade. Então você vai com a sua própria cabeça, com o seu raciocínio, com o conhecimento que você tem, e pensa que é isso. Mas não é assim. Viver na divina vontade, a gente troca os nossos pensamentos pelos pensamentos de Deus, que está no livro do céu. Então, é Deus que vai falar o que é para a gente fazer, que é Deus que vai dizer o que é a vontade dele, que ele falou nesse trecho, né? Esse conhecimento é um sol que comunica a vida divina, que comunica a santidade. Então, é Deus, através dos conhecimentos, que vai te comunicar a vontade dele. Não é você com seus próprios pensamentos e falar: eu acho que é isso, eu acho que é isso, não sei o quê. Não, aí vai ter momento para tudo, vai ter hora para tudo. Deus vai falar o que fazer. Então tem que ter esse processo de conhecimento, não tem como não conhecer. Então é isso, né? A gente tem que entender o que Jesus está falando, entender a importância de conhecer o livro do céu. E essas verdades que vai guiar a nossa alma, que vai instruir o querer humano, que ele falou, né? A verdade, a vontade humana vai ser instruída. O querer humano vai ser instruído pela vontade divina, por essas verdades, e vai adquirir ciência e razão, que a gente é cego, não consegue entender nada. Quem vai nos instruir é Deus, através das revelações. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.